Você sabe o que é terapia cognitivo-comportamental? A terapia cognitivo-comportamental é um modelo de psicoterapia que foi criado lá em 1960 por Dr. Aaron Beck. Beck percebeu que os seus pacientes, principalmente os pacientes com depressão, eles tinham uma visão muito pessimista do contexto. Eles tinham uma visão distorcida de si mesmo, do mundo e do futuro. Beck percebia que todas as vezes que se reportava a esses pacientes, eles vinham sempre com um discurso de autodesvalorização. A isso Beck deu o nome de agressão retroflexa, é como se o paciente tivesse sempre voltado contra ele mesmo. Pois bem, daí em diante Beck começou a perceber através dos seus experimentos que esses pacientes, quando eles tinham uma reestruturação cognitiva, ou seja, quando Beck conseguia trazer novas formas de pensar, esse paciente melhorava a emoção e, consequentemente, mudava o comportamento. Qual foi a sacada de Beck? Se uma vez o paciente muda o pensamento, a emoção e o comportamento, significa que não é a situação que determina como o paciente se sente. O que vai determinar como o paciente se sente é a forma como ele interpreta a situação. Então, a premissa básica da terapia cognitivo-comportamental não é a situação que determina como você se sente, e sim a forma como você interpreta essa situação. Esse é o nosso modelo cognitivo: pensamento, emoção, comportamento. Se eu mudo o pensamento, eu vou mudar a minha emoção e, consequentemente, o meu comportamento. Então, o principal material de trabalho de nós, psicólogos especialistas em terapia cognitivo-comportamental, é entender a construção do pensamento do paciente. Todo pensamento, ele advém de uma crença central, e essa crença central, ela se produz, ela nasce lá na infância do paciente, nas primeiras fases da infância, e vai se estruturando na adolescência até a vida atual. Então, o pensamento, ele está todo enraizado em uma crença bem estruturada chamada crença limitante, o pensamento disfuncional, ou seja, o pensamento negativo. Então, a gente precisa entender esse processo para trabalhar com os pacientes através da terapia cognitivo-comportamental. Não é nunca a situação, e sim a forma como você interpreta. A situação pode ser a melhor situação da sua vida, ou ela pode te destruir, a depender da forma como você interpreta. Algo que é muito importante na terapia cognitivo-comportamental é você entender o seu pensamento como hipótese. Nós acreditamos sempre que todo pensamento, ele é passivo de ser modificado, que ele é passivo de ser reestruturado. Nós nunca entendemos o pensamento disfuncional como verdade absoluta. Então, se eu tenho um pensamento hoje que está me dizendo que eu sou uma pessoa que eu não tenho valor, eu não posso entrar no processo de fusão, ou seja, acreditar que eu sou o meu pensamento. Eu preciso entender que esse pensamento é uma hipótese, e essa hipótese é digna de ser avaliada. Isso é terapia cognitivo-comportamental. Se cuide.